Hospital Psiquiátrico Cranbrook. Um nome sussurrado com medo, um lugar de sombras e gritos. Abandonado por décadas, erguia-se no topo de uma colina solitária, cercado por árvores mortas. Ninguém ousava se aproximar. Não mais. O edifício era uma ruína. Janelas tapiadas, portas penduradas como mandíbulas deslocadas. O ar era denso com o cheiro de decomposição. E o silêncio só era quebrado pelo vento, assobiando pelas vidraças quebradas. Este era um lugar de pesadelos, um lugar onde a escuridão persistia. E esta noite, um grupo de almas corajosas ousaria entrar. Eles eram investigadores paranormais, caçadores do desconhecido, e estavam prestes a enfrentar seu maior medo. A equipe era liderada pela doutora Emily Carter, uma mulher com nervos de aço e uma mente que ansiava por respostas. Ela passou a vida estudando o paranormal, e ela tinha visto coisas que fariam a maioria das pessoas correr em terror. Mas não Emily. Ela era atraída pela escuridão. Ao seu lado estava Mark Jenkins, o técnico. Ele tinha uma mochila cheia de aparelhos, câmeras, leitores EMF e outras ferramentas de caça-fantasma. Ele era um cético no fundo, mas ele tinha visto o suficiente para saber que nem tudo podia ser explicado, pelo menos não facilmente. E então havia o padre Michael Riley, um homem de Deus, mas também um homem de fé no invisível. Ele estava lá para oferecer orientação espiritual e para lutar contra as forças das trevas. Se elas aparecessem, ele carregava um crucifixo e uma Bíblia, suas únicas armas contra o desconhecido. Juntos, eles eram a última linha de defesa contra as coisas que espreitavam nas sombras. Eles estavam prestes a entrar em Cranbrook, e nada seria o mesmo. Os antigos portões de ferro rangeram ao se abrirem, como as mandíbulas de uma besta gigante. A equipe entrou, a respiração embaçando no ar frio. O ar dentro do manicômio era pesado, opressor. Parecia um peso em seus peitos. O corredor principal estava escuro, iluminado apenas por suas lanternas. As paredes estavam alinhadas com celas acolchoadas, cada uma um túmulo de sofrimento esquecido. O ar era denso com a poeira dos tempos, e o silêncio era ensurdecedor. Eles podiam ouvir o vento uivando lá fora, sacudindo as janelas quebradas. Mas lá dentro, havia uma quietude anormal, como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração, esperando que eles cometessem um erro. Vamos fazer isso, ela disse. Sua voz era um sussurro na escuridão. Eles avançaram para o coração do manicômio. Eles chegaram a uma grande sala, cheia de estantes empoeiradas. A biblioteca. Livros estavam espalhados pelo chão, suas páginas amareladas pelo tempo. Um único raio de luar cortava uma fresta na janela tapiada, iluminando uma mesa no centro da sala. Na mesa estava um livro, encadernado em couro, suas páginas grossas e gastas. Emily pegou o livro, seus dedos roçando o couro frio. Era um diário, o diário de um médico. Ela abriu o livro. As páginas estalaram. A tinta estava desbotada, mas ela ainda conseguia distinguir as palavras. O médico escreveu sobre coisas estranhas e perturbadoras, pacientes exibindo comportamento bizarro, acontecimentos inexplicáveis dentro das paredes do manicômio. Estava claro que algo terrível havia acontecido ali. Algo sombrio e sinistro. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele lugar era realmente amaldiçoado. Seção 5. As gravações. Enquanto Emily lia o diário, Mark fez uma descoberta. "Ei, pessoal, aqui!" ele chamou. Ele estava agachado, examinando um armário empoeirado no canto. Ele abriu a porta, revelando pilhas de velhas fitas de rolo. O que são essas? Padre Michael perguntou. Eu não sei, disse Mark. Mas elas parecem interessantes. Ele pegou uma caixa. Estava rotulada como entrevistas com pacientes. Seu coração deu um pulo. Isso poderia ser grande.
Ele esperava encontrar um gravador de rolo naquele lugar. Emily largou o diário intrigada. Vamos levá-las para a van, ela disse. Podemos ouvi-las lá. Eles juntaram as caixas de fitas, a excitação crescendo. Aquela poderia ser a evidência que eles estavam procurando. A prova de que Cranbrook era realmente mal assombrado. Eles só tinham que esperar estar preparados para o que poderiam ouvir. Seção 6. O diário de um médico. De volta à van, Emily continuou lendo o diário do médico. As entradas se tornaram mais perturbadoras. O médico escreveu sobre uma crescente escuridão dentro do manicômio, uma força malévola que estava afetando pacientes e funcionários. Ele descreveu os gritos dos pacientes ecoando pelos corredores à noite, seus olhos cheios de um vazio assustador. Ele escreveu sobre a equipe se tornando cada vez mais agitada, paranoica. Alguns até alegaram ter sido tocados por mãos invisíveis. A escrita do médico se tornou mais frenética, desesperada. Ele acreditava que algo maligno havia se enraizado em Cranbrook, algo que se alimentava do sofrimento e do desespero de seus habitantes. Emily fechou o diário, seu coração batendo forte no peito. Ela nunca tinha encontrado algo assim antes. O que quer que assombrasse aquele lugar era poderoso e estava com fome. Seção 7. A primeira gravação. Mark conseguiu encontrar um velho gravador de rolo na van. Ele o conectou a um alto-falante, suas mãos tremendo de ansiedade. Ele selecionou uma fita aleatoriamente da caixa de entrevistas com pacientes e a colocou no aparelho. O som da estática preencheu a van, seguido por uma voz. A voz de um homem, fraca e rouca. Ele estava falando em voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. Eu os vejo, a voz sussurrou. Eles estão por toda parte, me observando. Eles querem me levar. Emily se aproximou, seus olhos fixos no alto-falante. Eles sussurram para mim em meus sonhos, a voz continuou. Eles me contam coisas terríveis. Um arrepio frio percorreu sua espinha. A voz estava cheia de um terror puro, que lhe causou arrepios. Quem era aquele homem? E o que ele tinha visto? Seção 8. A segunda gravação. Mark avançou a fita. A próxima voz que eles ouviram era de uma mulher. Ela estava chorando incontrolavelmente. Suas palavras eram quase inaudíveis. Está nas paredes, ela gritou. Está em toda parte. Está nos observando. Ele conhece nossos pensamentos. Faça parar. Ela implorou. Por favor, faça parar. Então, silêncio. Emily sentiu um nó de pavor se formando em seu estômago. Aquelas gravações eram piores do que ela poderia imaginar. Elas estavam cheias de um medo puro e não adulterado, que era contagioso. Ela podia senti-lo penetrando em seus próprios ossos. Seção 9. Os gritos. Mark colocou outra fita. Esta era diferente. Não havia conversa. Apenas o som de gritos. Gritos de gelar o sangue que ecoaram pela van. Os gritos estavam cheios de dor e terror. Eles pareciam durar para sempre. Emily cobriu os ouvidos, tentando bloquear o som. Mas não adiantou. Os gritos estavam dentro de sua cabeça agora. De repente, os gritos pararam, substituídos por um rugido baixo, um som gutural que parecia vibrar o próprio ar ao seu redor. Os olhos de Emily se arregalaram de horror. O que foi isso? Seção 10. Presos. A van balançou violentamente, jogando-os contra as paredes. Mark gritou de surpresa. Padre Michael agarrou seu crucifixo com força. Seus olhos se fecharam em oração. Emily se levantou cambaleando, seu coração batendo forte no peito. O que foi isso? Mark exclamou, sua voz tremendo. Eu não sei, Emily disse, sua respiração presa na garganta. Mas acho que estamos em apuros. Ela olhou pela janela, seu sangue gelando. A van estava cercada por figuras sombrias.
Seus olhos brilhavam em um vermelho sinistro na escuridão. Eles eram os pacientes, ou pelo menos o que restou deles, e eles estavam com fome. Seção 11. Sem saída. As figuras começaram a golpear a van, seus gritos ecoando pela noite. A van balançava perigosamente, ameaçando tombar. Emily, Mark e Padre Michael estavam presos, sem escapatória. A última coisa que Emily viu antes que as sombras se fechassem foi o olhar de pura maldade nos olhos das criaturas lá fora. Eles não eram mais humanos. Eles eram outra coisa. Algo distorcido e malévolo. E eles estavam vindo para ela. Continua,